Eu acho que eu finalizo hoje a respeito da revolução e do extraordinário. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu não sei para você, mas para mim tem sido descobertas incríveis. A palavra do Senhor para mim é algo extraordinário. Não há nada que seja mais incrível do que a palavra do Senhor para mim. Eu estudo, estudar outras coisas que eu quero falar. Então eu acho que eu encerro hoje. Eu quero que você já abra Hebreus capítulo 11 e deixe aberto aí, enquanto eu estou lendo o tópico. Viver o extraordinário de Deus. Quem já começou a viver o extraordinário de Deus? Ainda ninguém? Ou pela fé, gente? Diz amém. 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 A gente tem que crer. Olha o meu verso aí, ó. A gente precisa crer. A Bíblia nos mostra o efeito da revolução que Cristo Jesus fez em muitas vidas. Como já falamos sobre a vida de Zaqueu, que foi completamente transformado com a presença de Jesus em sua casa. Zaqueu, ele sempre vai ser falado como um cara que viveu uma revolução. E foi. Ele simplesmente tinha curiosidade de saber quem era Cristo e ter sua vida transformada, sua casa transformada, mudança de mentalidade transformada com uma visita. Imagina nós que temos o próprio Espírito dentro de nós. Se com uma única visita aquele homem viveu tudo isso, imagina você e eu, que o Espírito está aí. Está na hora da gente viver mais do que Zaqueu viveu, né? Está na hora. Sobre a vida do apóstolo Paulo, que encontrou Jesus e foi transformado. A vida do apóstolo Pedro, que foi levado a viver uma transformação em sua maneira de crer. E tantas outras histórias que a Bíblia traz de exemplo para as nossas vidas, de maneira de crer, de maneira de se entregar para viver. Tantas outras, mas esses três a gente falou sobre eles. Mas eu quero abrir Hebreus agora, capítulo 11, no verso 2 ao verso 3, diz assim: pessoas de tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Tudo foi feito pela ordem de Deus. Às vezes nós vemos coisas, igual eu adoro paisagem, adoro verde, adoro a natureza, e cada vez que você vai descobrindo a natureza, você vai vendo cada coisa incrível descobertas, né? São montanhas, são florestas, são flores, são plantas, cada uma com seu significado, cada uma com seu jeito, cada uma com a sua importância, mas nada foi criado da maneira que se vê, tudo foi Deus que deu ordem para que existisse. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Aleluia, isso, pela fé, aleluia, irmão. Ele não foi criado da maneira que você pensa. Foi Deus que deu ordem no ventre para que gerasse ele. Até você, Lucas. E tanta superação você teve para hoje andar. Né? Seu testemunho é incrível. Não era nem para andar, e hoje você anda, mas até isso Deus te criou para ter uma superação e manter a demonstração viva do poder dele, do poder extraordinário. Então todos nós somos uma demonstração de fé. Todos nós, para alguém, demonstramos uma fé que talvez ele não tenha, mas olhando para nós, ele consegue avançar um pouco mais, andar um pouco mais. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e lemos sobre Zaqueu, sobre Paulo, sobre o próprio Jesus, nós começamos a perceber o quanto isso invade a nossa vida e traz um impacto imenso e uma vontade de viver o que eles viveram ou até mais. O Senhor quer nos mostrar que aonde Ele chega, coisas grandes acontecem. A gente vive falando isso, mas será que estamos prontos para viver isso? Essa coisa grande, extraordinária, essa revolução, a revolução não vem para destruir, tirar o que é velho para fazer o novo. E dentro desse novo vem o extraordinário de Deus. Mas para viver isso, eu preciso viver uma transformação. Se não for
Porque se ela diz que ela veio para se cumprir, então ela vai se cumprir. Se o defeito está em nós, se a barreira está em nós, então que nós sejamos renovados, transformados, libertos, para que essas barreiras saiam, para que então a gente possa experimentar essa tão grandiosa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Que trouxe esse extraordinário. Tudo que a palavra de Deus nos mostra, que não tem como, tudo que a palavra de Deus nos mostra é que não tem como viver uma revolução sem antes ser transformado. Não tem. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Eu sempre estudo meu esboço, eu sempre leio meu esboço antes de começar de novo. E eu percebi que eu não tinha falado sobre isso. Uma renovação, uma transformação, ela é necessária para que a gente possa viver, então, a revolução e o extraordinário. Porque como é que vai viver uma revolução se você não está aberto a ser transformado? Se você não está aberto para viver aquele novo? Se você não vai aceitar o que está para acontecer? Como é que você vai viver o extraordinário de Deus se você diz, eu não quero viver isso? Para Paulo viver o extraordinário de Deus, a revolução que ele viveu, ele precisou ter um encontro com Jesus cara a cara. Porque nem ouvir o que ele ouvia falando sobre ele conseguia crer. Precisou de um encontro. Precisou de algo assim tão extremo para que ele pudesse entender, eu sou Jesus, Paulo. A quem você persegue? Muitas das vezes nós precisamos de um extremo na nossa vida. De um fêmea. Não é para ele. Porque Deus fala, você não tem que falar. Você não tem que falar com outra pessoa, você não tem que falar com outra palavra, você não tem que falar com outro louvor, e nós estamos fazendo como mercador. Porque se tiver nada é. Tudo passa, mas já não fica. O Espírito tem falado de todos os campos. Despertar a igreja, acordar do sono, despertar desse cômodo onde nós nos acomodamos. Saia da zona de conforto, saia do que está apertado para você e vem viver o que Deus tem para você. Não tem como vivermos estando no estágio que nós estamos. Ninguém vai experimentar a revolução e o extraordinário de Deus ainda vivendo velho. Ainda com a ação do velho. Ainda com as velhas práticas, velhos pensamentos, velhos desejos, velhas vontades. Nunca vamos conseguir avançar porque a palavra do Senhor diz: quando prepara a palavra, eu falo, Pai, que a tua palavra, na realidade que ela é esquadrilha, preserva mais profundo do ser de cada um, trazendo a realidade que eles são. Porque não tem como a gente ouvir a palavra, ler a palavra e continuar a mesma coisa, gente. Hebreus vai dizer que a palavra é mais importante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra profundo, separando medula junta do espírito e carne. Então não tem como permanecer ainda nas velhas práticas se a palavra não tem uma ação dentro de mim. E se o Espírito Santo tem um pecado dentro de mim, uma mudança precisa acontecer. Mas não uma mudança de uma única vez, não. Um processo de transformação é necessário. Um dia após o outro, sim, mas é necessário um processo de transformação. Porque não é hoje a ser que Jesus foi transformado, não. É um processo onde cada passo que eu dou, cada dia que eu avanço, menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de Deus. Menos da minha vontade, mais da vontade dele. Menos do eu querer, mais do querer dele. Até que chegue ao ponto onde o apóstolo Paulo declarou isso lá em Gálatas, que não vive mais eu, mas quem vive é Cristo. Para chegar a esse ponto, para chegar ao ponto de sermos jovens que não somos mais comandados pela conduta do mundo, onde a carne não fala mais alto, onde o mundo não nos encanta mais, a chegar a esse ponto é preciso dar um espaço completo para que ele opere. Eu preciso deixar ele dirigir completamente e não por metades, como na maioria das vezes tem sido. E assim eu vou comer a migalha e nunca sentar ao banquete. Ao banquete preparado para mim. Sinceramente, alguém para cá e eu estou falando, eu não quero comer migalha. Eu quero
sentar à mesa. Se isso é real, eu quero viver. E eu já comecei a viver. E você, vai esperar o quê para começar a viver? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente imutável, Senhor. Amém? Pois como irá viver uma revolução que retira tudo que é velho para produzir o novo, sem ter uma mentalidade renovada, transformada? Não tem como aceitar coisas novas com as velhas ainda em ação dentro de nós. Não dá. Não o novo e o velho, ele não entra, ele não anda junto. A roupa toda nova, o sapato velho, o sapato dele vai ficar no meio do caminho. Não tem como eu colocar um sapato no que eu usava comigo. Mateus capítulo 9, 10. É uma parábola. Aguinha para mim, por favor. Capítulo 16. Capítulo 9, verso 16. Diz assim: e quem uma roupa velha com um pano novo, o remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usa vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservam. É incrível, obrigada, minha equipe de apoio, aleluia. Os meninos estão trabalhando direitinho, tá? Eu vou Deus por isso, olha. Obrigadinha. Essa parábola, ela é bem pesadinha. Mas ela está falando do novo de Deus. Não tem como você pegar um vestido velho e remendar ele com tecido novo. Com o tempo ele rasgará e o buraco que esteve se torna maior. Isso é uma realidade. Até se você pegar uma roupa e tentar pensar, você deve gostar muito daquela roupa. Você vai costurar aquela roupa. Eu já explicando isso. Aquela costura, o buraco vai continuar crescendo. Ele vai rompendo porque está velho. O vinho, quando ele é novo, ele não pode ser colocado numa vasilha velha, de couro. Porque a tendência do vinho novo é fermentar. E conforme ele vai fermentando, aquela vasilha ela precisa estar potente para suportar aquela fermentação. Senão ela vai se romper. Por isso que aqui o Senhor está falando, não vai dar certo. Vinho novos e vasilhas velhas. Precisa ser tudo novo, porque ambos conservarão. O que isso traz para as nossas vidas? Não tem como nós vivermos no velho. Gente, eu estou com Cristo Jesus, eu estou na graça, querido, isso aí não significa nada. Existem tantas pessoas que estão entrando na vida, da graça, que se você olhar e falar, gente, misericórdia. Viver a graça não significa nada disso que muitos estão pensando que é. Viver a graça é a oportunidade que nós temos de recomeçar todos os dias. Não havia antes. Viver a graça é a gente ter a presença do Senhor hoje constante conosco, que não havia antes. Viver a graça é a oportunidade de receber o perdão pelos nossos pecados e não cometermos mais, porque estamos na graça. Então a gente não está na graça para pecar liberadamente, mas estamos na graça para deixar de pecar por amor a Deus, sem condenação, sem pressão, sem uma para de pecar. Não, sem nada disso, pelo amor de Deus. Entendendo que pela graça, pelo amor, nós podemos. É possível. Isso é viver na graça. O que Jesus está falando aqui é: deixa as velhas coisas. Quando eu li isso, eu falei, Espírito Santo, por que eu vou trazer isso?
acredito que ele não fale o que você não sabe. As velhas coisas precisam por inteiro ficar para trás, para dar lugar às novas coisas. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está aqui, você que está em casa, vamos deixar para trás todas as coisas velhas, antigas, larga ela e vamos prosseguir para o alto. Eis que o Senhor está colocando vinho novo no corpo de novos. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Recebemos uma nova chance, uma nova vida. Temos hoje a oportunidade que não havia antes. Temos hoje a oportunidade de ter o Cristo ao nosso favor, o Espírito ao nosso lado, nos conduzindo e ensinando todas as coisas. Então vamos parar com as velhas práticas, porque assim era melhor, porque desse jeito era melhor, ou porque eu não sou digno, eu não sou merecedor, isso é velho, está lá atrás. Eis que tudo novo se fez, e Deus desse tudo novo, veio uma nova compreensão que vem do Espírito Santo, veio uma forma de entender que o Espírito Santo nos ensina, a forma de declarar. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós declaramos. Às vezes a gente fala, não, eu sou uma criatura, mas você declara coisas negativas o tempo inteiro. A tua boca se torna um microfone negativo contra você próprio. Nós precisamos parar com isso, até a nossa boca precisa viver um renovo. Até os nossos lábios precisam viver um renovo. Deixar aquela murmuração lá atrás e viver algo novo de Deus, amém? Vocês estão entendendo isso? Ou estou dormindo? Estão entendendo, né? Quem é adulto, quem agora está com os hábitos novos? Amém? Legal? Posso pegar o nosso pé aqui. Peguei o pé de vocês hoje. Nesse capítulo 9, nesse verso 16 e 17, podemos ver claramente Jesus quer nos ensinar. Não tem como tê-lo e continuar vivendo uma vida com hábitos e vivências antigas. Não tem como ter algo novo se ainda a ação do velho está em alta. Ele tem um chamado para viver um cristianismo sem mistura, ou pela metade, mas sim por inteiro. Tudo que ele faz é completo, é inteiro e é completamente novo. Não tem como nós vivermos um cristianismo com as maneiras antigas deles, com a pegaria antiga. Não tem como a gente viver Jesus, sendo que a gente ainda tem as velhas práticas. Até hoje, lá em Israel, existem judeus que deixaram de viver Cristo, porque eles estão nas velhas práticas e eles estão na espera do Cristo, porque o Cristo, eles acham que era só profeta. Eles não acreditavam que era o Filho de Deus, então eles deixaram de viver o que eu e você hoje estamos vivendo. Então nós estamos tendo a oportunidade de viver Cristo, o novo de Deus, essa novidade de vida que Ele trouxe para nós, esse cristianismo todo poderoso. A gente precisa deixar o velho para trás de uma vez. As maneiras que nós pensamos, as maneiras que nós falamos, isso precisa ser renovado. Essa igreja está com uma nova cara esse ano. Ainda não deu para a gente colocar tudo em prática, mas já vai começar. E eu preciso que você esteja junto com a gente. Uma nova declaração, um novo posicionamento, uma nova forma. Se não for assim, vai ser mais um tempo perdido. Porque a gente quer ver o passado. Para trás ficaram as coisas passadas. Eles que deu início uma nova coisa. Completamente nova, amém? O extraordinário de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala sobre isso. Fala sobre viver Cristo. Eu vou ler com vocês, vamos lá. Talvez você ainda não prestou atenção, não leu. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As
As coisas antigas já passaram. E teve início uma nova. Tudo já passaram. Quem está em Cristo Jesus? Levanta a mão. Amém? Desde que tudo novo se fez. Amém? Você quer viver esse novo? Jovens, vocês querem viver esse novo? Amém? Você tem ideia do que eu tenho precisando de vocês. Vocês não têm ideia. Eu estou vendo. Se eu sou jovem, eu sei vocês. Romanos, capítulo 6, verso 3. 6, 3. Do 3 ao 4. Capítulo 6, capítulo 5. Romanos inteiro, gente, é poderoso. Mas no 5 e 6, Moisés fala sobre a carne, sobre o pecado, sobre o Espírito, sobre o poder de Deus. Da morte, para que assim traumatizados, eles viveram essa experiência com o Senhor. E esse batismo, ele não é só das águas, ele é tudo em geral. Eu vou ficar muito presa nisso, porque o que eu quero falar é sobre a nova vida. E dentro disso, ele trouxe para nós podermos viver essa nova vida extraordinária de Deus. Há uma revolução acontecendo no mundo. Se você parar para ver, se você parar para assistir o jornal, você viu o que aconteceu no Hollywood, você sabe o que está acontecendo lá? Não? Então vamos se informar um pouquinho, gente, que às vezes é bom. A gente sabe o que está no mundo. Sabe o que está acontecendo com as igrejas? Essa semana eu recebi um vídeo, eu vou até passar para o ministério, ainda não passei. Um vídeo pelo Instagram de uma igreja, sabe, cheia de jovens, mas que o pastor se considera o pastor insano. Da igreja insana. Esse é o nome, tá? Insano é o quê? Não é? O pastor se considera insano, a igreja é a igreja dos insanos. E sabe como é que é o culto? Vedados. Todo mundo com uma venda preta na cara, tampar o olho e o povo lá igual doido. Então tampar, me empresta já aqui. Tu viu? É a igreja do momento. E assim, ó. E o que nós, como igreja, temos que fazer? Nos conformar? Não nos conformemos com a cultura desse mundo, mas renovar pelo entendimento da palavra. Eu preciso conhecer, porque sabe o que está acontecendo com aquele povo? Eles não sabem nem quem são. Eles não sabem quem Cristo é. A palavra do Senhor diz, principalmente no Novo Testamento, que nós precisamos ter visão. Eleve os seus olhos. Veja, o Senhor Jesus vira para os discípulos e fala: veja, vocês precisam ver. Olha o horizonte, olha a frente. Ele não manda a gente botar uma vez para adorar ele. Começou por aí. E aí, quando eu conheço isso, eu vou gritar de Deus. Vamos se transformar. Aí o pastor fala: porque a gente precisa fechar os olhos, porque é natural. Para ativar a nossa visão espiritual. Eu falei, Jesus, você está voltando. E aí, ó, o que vai acontecer? E detalhe, não são idosos, são jovens. Não é qualquer um, não. São pessoas que são tão inteligentes, né? Que acham que são tanto, ó, uma vela no olho. Olha, terrível. Você tem ideia? Veja. Horrível. É a igreja judaica. É as igrejas que estão aqui. E a gente fala a verdade, e para ela falar simples, do jeito que ela é, somos considerados o quê? Vou dizer uma coisa que eu falei um bom tempo atrás. Vamos na tua igreja. Luz pela tua igreja. Honre a tua igreja. Porque essa igreja está de pé, porque Cristo quer que ela esteja de pé. Porque pelos homens ela já estaria fechada. Pelas opiniões dos outros ela já estaria fechada. Pelo inferno ela nem existiria. Mas pelo Senhor, nós ainda permanecemos de pé. Amém? E proclamamos o Evangelho de Cristo. Então não vamos me conformar com as coisas que estão sendo ditas. Eu vim para trazer a revolução. E aonde ele chegou, ele trouxe e traz. E se eu sou uma enviada dele, por onde eu passar, a revolução vai acontecer. Amém, gente?
Você crê nisso? Amém. Jesus veio para trazer uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, baseada na graça, na fé e no amor, que são uma das suas características que Ele tem, e Ele quer e está gerando em nós aqueles que creem e que se deixam ser conduzidos pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Jesus, Ele quer que esse relacionamento, esse poder que existiu no Éden, que Enoque viveu, que Moisés experimentou, que Elias teve, que Paulo encontrou e foi mediador dessa graça, Ele quer que cada um de nós vivamos dessa maneira. Um relacionamento limpo, reto, sincero e poderoso com Jesus. Jovens, não se conformem com pouco, queiram mais de Deus. Cuidado onde vocês põem os seus pés, onde vocês põem os seus ouvidos, onde vocês põem as suas vistas. São janelas que servem de contato para o mundo espiritual, onde o inferno tem trago engano e tem conseguido enganar por falta do conhecimento. A maneira que eu creio, a maneira que eu conheço, é a maneira que vai me fazer permanecer invicto, sem contaminação, sem errar o alvo, sem errar o caminho, mas permanecendo na verdade de Cristo. É o conhecimento. Vamos gastar um tempinho, vamos conhecer Jesus. Vamos viver esse ano tão extraordinário que Ele preparou para nós, amém? Você quer viver isso? Então damos glória a Deus bem alto. Abre aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. As características de Jesus estão aqui, impressa pelo poder do Espírito Santo. E no verso 22 do capítulo 5 diz: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum, nem com as dificuldades, nem com qualquer outra coisa. O Senhor, Ele irá produzir a característica dele em nós. E a característica dele é o seu fruto, os seus dons, e muito mais, que vai muito além do que está resultando. E para fechar esse momento, no último tópico, tudo que nos mantinha no passado, nas velhas práticas, preste atenção, tudo que nos mantinham nas velhas práticas do passado já foi retirado de nós, daqueles que creem. E mediante a essa ação tão poderosa, tão extraordinária de Deus, podemos viver a realidade de que realmente nós somos e de quem realmente pertencemos. Já foi retirado, gente. Será que você consegue olhar para você agora? Feche seus olhos por 2 segundos. Você consegue se ver ainda naquelas velhas práticas? Ou você consegue enxergar algo novo surgindo aí dentro de você? Consegue enxergar isso? A falta de perdão, a falta de paciência, a falta do domínio próprio. Com certeza isso já começou a mudar dentro de você. Você ainda não chegou onde você deve chegar, mas você também já não é daquela pessoa. Alguma coisa tem que estar acontecendo aí.
Porque Jesus está. E se ele está, coisas extraordinárias acontecem. Amém? Tem alguns versículos para a gente finalizar esse momento. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Que à medida que ele trabalha, à medida que essa transformação vai acontecendo, tudo que é velho, tudo que é crença antiga, tudo que fazia separação entre nós e ele, vai sendo banido do nosso meio. E no verso 18, do capítulo 3 de Coríntios, diz assim: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser um espelho que reflete claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. A evolução dele chegou, o extraordinário dele está chegando, mas a transformação ela precisa estar em evidência, porque senão a gente não vai ver. Sabe o que é que chegou? A revolução. Chegou o extraordinário, mas eu só vou viver se eu estiver habilitado para isso, preparado para isso. E a forma de estar preparado é estar sendo transformado, renovado, mudança de mentalidade. Senão eu não vou conseguir entender o que significa tudo isso. O que nos espera pela frente? Pode ficar tranquilo, não vai fugir da palavra. Jamais. Mas para você viver, você tem que estar fiel. Não vai dar ruim. Vai choque. Né? Isaías 43. Isaías 43, versos 18 e 19. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande entrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Meu Deus, meu Deus. E para fechar, no soco do estômago, 2 Coríntios 4, verso 18. E diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Deixa as coisas para trás, gente. O passado está lá atrás. Este tudo novo se fez, e o novo do Senhor está sobre nós, amém? E nós vamos viver esse extraordinário de Deus. Eu queria que deixasse as luzes voltar, consegue?